Quando a gente começa a estudar história, a gente vê que tirania existiu todo o tempo. Se você olha para a Grécia, se você olha para o período medieval, se você olha para a história contemporânea, a gente sempre teve tiranos no poder. Esses tiranos não representavam o Estado, eles representavam os interesses próprios. Os tiranos só representam aquilo que eles querem. Então, se eu vivesse em Grécia, se eu vivesse na Grécia, eu seria espartano. Se eu vivesse no período medieval, eu seria cavaleiro templário. Se eu vivesse o período da Segunda Guerra Mundial, eu seria da tropa de infantaria do dia D. Eu queria estar ali na frente, com a arma na mão e combatendo. Por quê? Porque é o que eu sei fazer. Eu não quero estar escondido, fazendo politicagem, levando discurso, botando pessoas à frente. Se é para botar o peito, para levar tiro, eu vou levar. Não tem o menor problema. Eu não admito ser intimidado. E isso é uma coisa que me incomoda. Então nenhum tipo de intimidação vai me afetar. Porque a intimidação vem das pessoas, não vem da instituição. Eu quero deixar bem claro. O Mackenzie é isento de qualquer tipo de situação que envolva o meu nome. O que eu tiver que resolver com o Mackenzie, em razão da conduta das pessoas, como assédio moral, dano moral, vai ser resolvido na seara correspondente. É a justiça que resolve. O que eu tenho para resolver com a instituição é um débito de gratidão. Com as pessoas que representam a instituição, é o Poder Judiciário que vai resolver. Então, em relação a isso, é o que eu tenho a dizer. É óbvio, eu sei de muita coisa, eu tenho muitos documentos, e isso, por razões de segurança, estão bem guardados e preservados. E nem convém dizer. Bom, a minha saída do Mackenzie, como todo mundo se pergunta, por que você saiu? Eu fui contratado em 2011, em meados de 2011, depois de uma demissão grande de professores. Eu assumi a cadeira de processo civil em Campinas. Eu dividi a cadeira com pessoas maravilhosas, com juristas maravilhosos, com pessoas preparadas, bem treinadas, bem escolhidas. Dentre elas, não só em processo civil, mas em direito penal também, como meu amigo, foi meu sócio inclusive, o João Paulo Martinelli, que agora é professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nós nunca adotamos uma postura omissa, que eu acho que omissão também é conduta, isso é ensinamento, inclusive de direito civil, e uma conduta covarde. E eu não tenho por que me esconder. Como eu disse, eu gosto da boa batalha, batalha leal, é óbvio, sem deslealdade, sem maledicência, sem afronta, sem politicagem, que é diferente de política. Eu gosto do bom combate. O combate argumentativo, o combate retórico, eu acho que isso que deve prevalecer. Isso até certo tempo ocorreu. E em algum momento houve uma ruptura, houve uma mudança de perspectiva. Já existia um confronto entre diretoria da Faculdade de Direito e reitoria, isso não me interessa, isso não é do meu métier, eu não tinha condições de atuar, mas eu sei que de certa forma isso respingou nos professores em Campinas. A tal ponto de, em meados do ano passado, alguns professores sofrerem censura de alunos em sala de aula. Isso me indignou e eu fui um dos idealizadores da interpelação do representante do Mackenzie, na época e que vigora até hoje, sobre essa condição. E ao longo desse período das discussões, nós descobrimos que um aluno, servindo ao propósito dos interesses de alguém, teve acesso à reitoria. Não que o aluno não deva ter, acho que até o aluno tem que ter um canal direto com o reitor, mas não para servir propósitos escusos. Bom, isso é uma outra situação que não compete a mim avaliar. Se a instituição ratifica e chancela um comportamento dessa natureza, é um problema da instituição. O fato é, naquele momento, professores eram constrangidos em sala de aula e isso motivou a visita do reitor, o vice-reitor e o presidente do Instituto Presbiteriano em Campinas. Naquele momento, todos os professores reunidos ouviram o discurso do reitor, ouviram o discurso do presidente do Instituto, e eu tomei a palavra. Aí falando em meu nome, em nome dos professores,
recriminando, ou na verdade repreendendo ou rechaçando a dispensa do coordenador à época, por ter sido constrangido por esse aluno, e que inclusive colocou nos murais das salas de aula em Campinas que ele havia derrubado e que a reitoria havia acatado os seus desígnios, a sua dispensa. E eu falei que a partir do momento que um aluno passa a mandar na instituição, a gente perde uma questão básica de ordem. Era difícil manter a ordem. Nós tínhamos uma completa anarquia naquele instante. O reitor, naquela oportunidade, afirmou desconhecer o episódio. Entretanto, o referido aluno, Denis Donizete da Silva, foi levado à reitoria em São Paulo com um carro oficial do Mackenzie, patrocinado pelo senhor Gilson Novaes, coordenador administrativo da unidade de Campinas, e ele teve acesso sim ao reitor. Para que os professores tivessem acesso à reitoria, foi necessário toda essa movimentação. E naquele momento, eu, juntamente com outros professores que ainda estão vinculados à instituição, pedimos a palavra e eu interpelei acerca dessa situação. Eu interpelei porque eu não tenho como adjetivo covardia. Eu interpelei porque eu não tenho como premissa omissão. Eu interpelei porque eu tinha que interpelá-lo, eu tinha que questioná-lo sobre que tipo de prática estava sendo feita, a que propósito servia levar um aluno que afrontava a instituição ao encontro do reitor, sendo que os professores, sendo que o coordenador, sendo que o diretor tinha dificuldade de acesso a ele. Enfim, isso foi feito, houve um novo coordenador, houve uma eleição à diretoria da Faculdade de Direito, e após a eleição da faculdade, do novo diretor da Faculdade de Direito, começou a surgir um boato de que 5 professores de Campinas estariam numa lista que seriam dispensados. Pois bem, eu integrava essa lista, não é segredo para ninguém, todos os alunos que viveram esse momento conhecem, e nesse instante eu fui transferido para São Paulo, uma das últimas chancelas do diretor da Faculdade de Direito anterior. Foi o acolhimento do meu pedido de transferência para São Paulo, pois residi em São Paulo e já estava cansado com o deslocamento diário até Campinas, pois eu ia e voltava a Campinas, e num desses episódios eu quase colidi meu carro com um cavalo na rodovia. Enfim, consegui minha transferência para São Paulo, e nesse episódio, nessa famigerada lista quíntupla que eu integrava, todos os 5 sofreram algum tipo de censura. Ou foram dispensados, ou foram forçados a pedir demissão, e os que permanecem na instituição perderam uma condição, perderam um cargo que exerciam, que era de professor período integral, o que a gente chama de PPI, ou seja, foram rebaixados de cargo, coincidência ou não. E o referido aluno, diferentemente de todos os outros alunos que foram transferidos de Campinas para São Paulo, veio com a sua transferência chancelada, assinada pela reitoria, a pedido do coordenador acadêmico e do coordenador da Faculdade de Direito. Ou seja, ficou bem claro o sistema de privilégio, aqueles que praticam qualquer tipo de maledicência, serve a propósitos que a gente não sabe com qual finalidade. Então, esse não é o meu Mackenzie, esse não foi o Mackenzie que eu me formei. Essa não é a instituição que eu cresci, que eu vivo há 14 anos. Essa é uma instituição qualquer, como qualquer outra instituição pública ou privada, em que você tem a concessão de benefícios, que você tem a concessão de favores a quem serve propósito vis. Esses propósitos vis sempre com objetivos íntimos daqueles que propõem, dos corruptores, e eu não quero participar disso. Então, num primeiro momento, eu fiquei efetivamente chateado com a forma com que foi comunicada a minha dispensa. Foi no dia 10 de junho, no dia 11 de junho, dia 10 de junho eu apresentei a minha dispensa médica, no dia seguinte haveria a minha comunicação, e a justificativa da comunicação era a má avaliação discente, a avaliação dos alunos.
sendo que a minha avaliação discente só não era melhor que a do João Paulo Martinelli, que é um gênio, é um cara brilhante e merecidamente hoje está na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um outro argumento, isso eu tenho o áudio gravado, que foi conversado com o coordenador e será apresentado no campo oportuno, no lugar oportuno, e isso vai ser discutido quando for debater a questão do assédio moral e do dano moral. Diz respeito às motivações da minha dispensa. Ficou claro que esse episódio pesou muito para que fosse ratificado o meu pedido, porque no semestre seguinte, ou seja, o primeiro semestre desse ano, eu fui um professor super bem avaliado pelos alunos de São Paulo, muito querido. Eu participei ativamente da vida acadêmica da instituição, promovi um curso no sábado que teve uma participação maciça dos alunos, elogios à reitoria que jamais foram me transmitidos, porque eu soube dos elogios pelos próprios alunos, né? E a diretoria jamais se preocupou em transmitir esses elogios em relação ao que tinha que ser feito em sala de aula, ao cumprimento do meu ofício, o que contradiz o argumento apresentado pelo coordenador para a minha dispensa. Ao longo desse período de 10 de junho até o dia 1º de agosto, quando foi efetivada a minha dispensa, o coordenador de Campinas me ligou, pediu para que eu acatasse a dispensa, falando, segundo ele, como meu amigo, né? Eu acho até irônico alguém nessa condição chamar outra pessoa de amigo, até porque sabe lá por quais circunstâncias ele permaneceu no cargo, né? Pedindo para que eu acatasse. E mais, me submeteram à vergonha pública, porque mesmo sabendo da minha dispensa, eu fui convocado para a reunião de abertura de semestre, e nessa reunião de abertura, já com a comunicação da minha dispensa enviada por telegrama, houve a execração pública, ou seja, não bastava tirar o Douglas da instituição, precisava mostrar para todos os outros professores num auditório com a presença do reitor e do presidente do Instituto Presbiteriano. Ou seja, ficou bem claro qual era a intenção. A intenção ali era mostrar que aquele que não submetesse aos desígnios ou ao tipo de comportamento que agora em diante é comum na instituição, sofreria esse tipo de execração pública. Então, eu sei que isso não é uma conduta do Mackenzie, mas hoje é uma conduta das pessoas que representam o Mackenzie. Alguns professores apresentaram uma reclamação formal perante a Procuradoria Regional do Trabalho, entretanto, de forma muito estranha, essa foi arquivada sem qualquer tipo de desdobramento. O inquérito civil ter sido arquivado sem qualquer tipo de desdobramento é algo que me causa muita estranheza, porque existem elementos ali, tutela trabalhista correspondente, mas também não compete a mim nenhum critério, nenhum juízo de valor nesse momento. Eu tenho para mim, eu sei o que efetivamente aconteceu. Não vou falar, portanto, daquilo que eu sei. Eu não vou falar da situação da instituição, não vou falar do que é o Mackenzie Soluções, eu não vou falar de nomes e pessoas, além daquelas que eu já citei, porque isso é cabalmente comprovado, é fato público e notório, todo mundo tem conhecimento. O fato é que hoje se instituiu na instituição um sistema de privilégios daqueles que servem os desígnios de poucos. E não foi nessa escola que eu fui criado, não é isso que eu quero, nem para mim, nem para minha família. E infelizmente, muitas vezes para que a gente tenha um progresso, para que a gente tenha um momento de prosperidade, algumas coisas ruins precisam acontecer. Basta ver o que foi Hitler para a Alemanha, Mussolini para a Itália. Sempre que a tirania imperou, vem um momento seguinte de muita temperança, de muita sabedoria e de muito crescimento. Então é isso que eu desejo para o Mackenzie, que depois que a tormenta passar, que seja um momento de crescimento, que seja um momento de temperança.